tá rolando aí, inclusive, por parte do TSE, umas censuras assim meio sinistras, né? Eu imagino que vocês tenham acompanhado, mas para mim o caso mais emblemático e, bom, quem já me ouviu antes sabe que definitivamente não apoio nenhum nem outro, mas o caso mais emblemático para mim foi o lance da censura prévia lá no Brasil Paralelo sobre um documentário que ia sair acho que o nome é Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, alguma coisa assim, que antes da coisa sair, que ia sair só para os membros lá do site e tal, foi censurado pelo TSE e para mim esse é um dos principais, é uma das coisas assim mais, eu não sei, acho que é o alerta vermelho maior que a gente está tendo no sentido do que pode, da censura, sabe? E dos poderes que a gente está entregando para determinadas pessoas. Eu acho que essa questão ficou um pouco complicada, porque as pessoas falavam muito da fake news e da manipulação de informação, a Aham. desinformação e essa influência disruptiva das fake news em uma eleição. E o TSE está tentando intervir, né, em relação a esse tema, só que assim, é um tema muito complicado. Como é que você separa uma notícia falsa de uma notícia verdadeira? Existem sim alguns casos que é muito claro. Por exemplo, dizer Lula foi inocentado. Não foi. Ou você dizer, olha, o Bolsonaro é pedófilo. Não, não é. Né? Agora, o que acontece é o seguinte: quando o tribunal começa a interferir nisso, ele é chamado, provocado a todo momento pelos partidos políticos nessas eleições, ele começa muitas vezes a errar. Começa a fazer escolhas que são questionáveis. Né? Eu, particularmente, o que eu defendo? Eu defendo que a liberdade de expressão deve ser a mais ampla possível. Tá? Claro que tem limites, calúnia, injúria, essas coisas, mas ela deve ser a mais ampla possível. E o tribunal deveria, na minha opinião, adotar uma postura de certa autorrestrição em relação a qualquer interferência nessas manifestações de pensamento ou de expressão, especialmente num período eleitoral. Mas a gente também tem que reconhecer que uma parcela de culpa cabe aos partidos políticos, que estão lá a todo momento pedindo censura, como foi esse caso do documentário do Brasil Paralelo. Eu não conheço os detalhes do caso, né? Mas como eu disse para você, eu particularmente acho que a liberdade deve ser a mais ampla possível nesses casos. E quando o tribunal tenta fazer, interferir, evitar essas fake news, em alguns momentos ele até acerta. E em outros momentos ele erra e isso acaba gerando todas essas críticas. Talvez fosse melhor ele reconhecer que é uma tarefa impossível de você resolver. E aí a gente teria que pensar, tá, como é que você vai rebater as fake news, talvez com mais informação, permitindo livre debate. Talvez fosse o melhor caminho. Mas também acho que, como disse Igor, temos que apontar a culpa também para os partidos políticos que estão provocando a todo momento a intervenção do TSE. Acho que até decisões do TSE merecem críticas. Tá? Agora, tem algumas críticas que a gente vê por aí que ultrapassam algumas fronteiras, né? De ofender ministro, ofender ministra, às vezes até estimular a agressão. Tá Isso aí falando tem do que tomar Roberto muito cuidado. Jefferson? Foi errado, né? O que ele fez ali, eu até me solidarizei com a ministra Carmen Lúcio. Não importa se você concorda ou não com a decisão do TSE, mas você não pode fazer esse tipo de crítica, né? Crítica não, esse tipo de ofensa a qualquer pessoa. É uma questão até de humanidade, de cordialidade, de respeito, né? Então você não pode ultrapassar as fronteiras, até porque você obtém o efeito contrário. Porque você quer É verdade. criticar e você torna a pessoa que você queria criticar, de repente, uma vítima, né? Porque ela foi ofendida indevidamente e a parte da crítica acaba sendo obscurecida. Então é até uma estratégia ruim. E quem faz isso, por isso que eu não falo, quando a questão do assassino lá Da da Daniela. Daniela Pérez, eu não falo o nome do assassino. Quando as pessoas fazem essas ofensas também, eu fui criticar, por que você não falou o nome do Roberto? Eu não falo, porque eu sei que a pessoa quer se promover muitas vezes. Exagerando, a pessoa quer que ele tenha 1 minuto de fama. Né? Quer ter aquele momento da celebridade. É o que a gente vê desse movimento estúpido aí, do pessoal jogando molho de tomate em quadro, jogando purê de batata em Monet,
quadro de Monet para chamar atenção para uma causa, o que a pessoa quer? Quer o momento dela de celebridade. E se a gente expõe isso, no fundo você acaba estimulando esse comportamento. A censura prévia, em regra, ela não é admitida, em regra. Então me preocupa muito quando vem decisões que têm essa conotação de censura prévia, porque elas geram até mesmo uma autocontenção. Então veja lá, a Jovem Pan, ela divulgou um comunicado em que ela orientava os seus jornalistas a não usarem determinadas expressões enquanto eles faziam jornalismo, como as expressões descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. É aquilo que alguns chamam de chilling effect, é um efeito congelante sobre a liberdade de expressão, porque quando a pessoa sofre aquela medida, ela passa a se autoconter, e você passa a não se expressar de todo modo, como não só é legítimo, mas é saudável numa democracia, para que exista a livre expressão e o livre embate das ideias. A democracia, ela vive disso. Um juiz americano, ele chamava do livre mercado das ideias. É importante que as ideias compitam entre si livremente no mercado das ideias. E qualquer medida de censura seja posterior e não prévia, não anterior. Então, me preocupa isso, e eu já fui objeto de processos, exatamente. Os 2 únicos processos pelos quais eu fui condenado no Ministério Público foi por eu ter exercido minha liberdade de expressão. Uma vez por ter criticado o Supremo Tribunal Federal, dizendo que decisões mandavam uma mensagem de leniência em favor da corrupção, e eu ressalvei que eu não imputava má-fé a ninguém, que eu estava fazendo uma análise objetiva dos efeitos das decisões sobre as investigações e processos, e uma outra oportunidade em que eu critiquei Renan Calheiros. Então, e sempre de modo respeitoso. Como eu disse, eu respeito todas as pessoas, independentemente da pessoa ser A, ser B, ser uma pessoa condenada. Eu acho que todas as pessoas merecem o nosso respeito. Merecem o nosso respeito. E, então, eu concordo plenamente com o Sérgio Moro quando ele fala que, em regra, o combate à má liberdade de expressão deve ser feito com mais liberdade de expressão. Com mais expressão. O combate a uma má ideia prolatada publicamente deve ser feita com mais ideias, com a própria crítica daquela ideia inicialmente prolatada. Mas dá para usar esses 2 exemplos que eu mencionei. Por exemplo, Lula foi inocentado? Tecnicamente, não foi. Os processos que eu fui condenado foram anulados. Agora, tudo bem, tem uma margem para você discutir. Um jurista pode discutir, se não tem uma condenação, ele é inocente. Não é essa a minha opinião. Mas aí a gente tem uma divergência de opinião, entendeu? Porque, mas assim, não, tecnicamente, eu não sou juiz, sim. não sou nada disso. Mas assim, o jeito que, o meu jeito burro de entender, tecnicamente ele é inocente e não absolvido aos olhos da lei. Mas veja, você tem aí uma possibilidade argumentativa de dizer como o tribunal anulou as condenações, mas não o declarou inocente, ele não foi inocentado. Ele não Agora foi absolvido. você pode argumentar do outro lado. Como ele não foi condenado, ele é inocente. Então aqui é uma divergência de opinião. Tá. E você tem que permitir o livre debate. Agora aquela outra história que eu coloquei, aqui a gente tem que ser bastante correto. Quando ficaram acusando aí o Bolsonaro de pedofilia por uma frase mal colocada, pedófilo ele não é. Isso não tem nenhuma base, esse tipo de afirmação. Eu cheguei a comentar isso com o Lula também. Sim, não tem nenhuma base para poder fazer essa afirmação. Uma frase ali mal colocada não tem nada a ver. Ali é uma clara fake news explorada, e aí cabe até uma legitimidade, né, do TSE interferir e suprimir esse tipo de afirmação numa campanha eleitoral. Agora, pode ser que tenha gente que entenda, não, devia ser um amplo debate que até isso possa ser discutido e tal. Agora, talvez gosto mais dessa ideia, para ser sincero. Talvez a resposta seja aquilo, o livre debate que permite que as pessoas cheguem à verdade. Porque a gente também não pode partir do pressuposto que as pessoas, em geral, são ingênuas, idiotas e acreditam em tudo que vê na televisão. Não é assim. E tem o outro lado também. Também não pode partir do pressuposto que eu sei o que é bom e o que é ruim, e o que é verdade e o que não é. Exatamente. Porque eu não sou dono nenhum de nós é dono da verdade aqui.